Hello people, Clipcast chegando agora na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, com muita alegria no coração. Nós estamos muito felizes porque depois de um hiato de algum tempo, vamos dizer assim, de férias, estamos de volta e nesse retorno de uma forma muito especial com um entrevistado para lá de especial, que é o Dr. Hélio Bressan. Boa tarde, Dr. Hélio Bressan, tudo bom? Tudo bem, graças ao bom Deus. Muito obrigado pela honra de estar aqui junto com vocês. É sensacional, obrigado mesmo. Muito feliz de estar aqui, pode ter certeza, de coração. Nós que agradecemos a vinda até aqui, o senhor ter aceitado o nosso convite. E assim, sem mais delongas, eu gostaria que o senhor dissesse quem é o doutor Hélio Bressan para todas as pessoas que estão aí, que não conhecem. Eu tenho certeza que muitos já conhecem o trabalho do senhor, que tem sido um trabalho reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente, por toda a relevância, né, nesse cenário todo. Então, mas eu gostaria que o senhor falasse com as suas palavras para o nosso público quem é o Dr. Hélio Bressan. Olha, eu diria para você o seguinte, não vou dizer quem é o doutor Hélio Bressan, mas eu vou dizer quem é o Hélio Bressan, né? O Hélio Bressan é um filho de 2 operários, né? A minha mãe trabalhava na fábrica, no Matarazzo, numa função de tecelã, era uma coisa diferente. Meu pai era tipógrafo, trabalhava numa tipografia, numa gráfica naquela época. Tipógrafo hoje é uma profissão que nem existe mais, né? Lamentavelmente, né, os 2 já são falecidos, mas assim, nasci na periferia de São Paulo, para o lado do Aricanduva, na zona leste de São Paulo, de família realmente bastante pobre, né? 2 operários, e você imagina a dificuldade que existia naquela época para a gente chegar a ter a oportunidade de estudar. Eu tenho mais um irmão que é mais velho do que eu, que é médico, professor de medicina, doutor em medicina, né? Eu me formei em Direito, advoguei um pouquinho, 3, 4 anos, depois fiz um concurso público, fui ser delegado de polícia. Tenho mais 2 irmãs que meu pai, de um outro casamento também, que são formadas, quer dizer, mas todos nós, né, de alguma maneira, a gente sempre foi se esforçar a estudar para poder ser alguém na vida. Era um monte que existia naquela época, né? Principalmente. Não que hoje seja muito diferente, vocês que estão nos assistindo aí sabem disso. Ou você se esforça, faz alguma coisa, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Ficar sentado esperando as coisas acontecer é mais difícil. Então, sou um cara simples, né? Amo a vida, eu faço o que amo e amo o que faço. A minha profissão me completa totalmente. Eu sou extremamente feliz com aquilo que faço, né? Tenho minha família que é a base de tudo, né? Que me leva para frente, que me faz levantar da cama todo dia com muita vontade de trabalhar, de produzir, né? Para que meus filhos, meus netos possam cada vez ter mais orgulho do avô e do pai que eles têm. Mais ou menos isso aí. Poxa, que coisa boa. Então, o doutor Hélio Bressan, antes do título de doutor, é um pai, avô, servo de Deus, uma pessoa lutadora pela vida. E olha que interessante. E ele falou com muita propriedade sobre ser antes de ter os títulos. Mas nós sabemos que é muito importante a gente ter essa base familiar, essa consciência, né, de nunca esquecer de onde nós saímos e quem eram os nossos pais, a nossa geração, o nosso berço, né? Exatamente. E tudo que nos fez trilhar para a gente chegar aonde nós conseguimos chegar até hoje, que é o caso do Dr. Hélio Bressan, que é uma pessoa, posso dizer assim, hoje ele é um delegado seccional de Taboão da Serra, mas que contempla 5 municípios, doutor? 6 municípios aqui da Grande São Paulo. Ele que é uma autoridade em investigação, sobretudo sobre crimes hediondos de pedofilia, posso dizer assim, não é, doutor? Pedofilia, a gente tem feito um trabalho bastante forte lá.
Muito forte. Muito forte. Então, assim, oxalá no Brasil houvesse mais pessoas com esse trabalho tão sério e tão relevante na nossa sociedade, como o Dr. Hélio. Então, como nós aqui no Clipcast, que é da Clip Gospel, a gente gosta muito de falar sobre o bem da família, a gente sabe que essas questões que envolvem hoje a nossa sociedade, que permeia a sociedade, ela tem destruído muitas famílias. Então, glória a Deus pela tua vida, viu, doutor? Muito obrigada por toda a contribuição, por todo o talento que o senhor tem e tempo empregado nisso daí. Eu tenho certeza que esse trabalho, ele é um trabalho que não é por você. É algo divino que está em você e que faz com que você consiga aí resultados tão satisfatórios e que tem feito tanto bem a tantas famílias, não é isso? Você sabe, isso que você está falando é realmente a mais pura verdade. A gente foi batizado há pouco tempo atrás, mas a nossa vida mudou tanto. Como filho e como servo de Deus. Olha só que interessante. Eu estou até emocionado. Mudou. Eu não preciso pedir perdão porque eu não tenho vergonha. Porque eu estou falando uma coisa que vem de dentro do meu coração. É verdade isso. Isso é muito A nossa bom. vida mudou muito, mas mudou muito. A harmonia dentro de casa, a maneira como Deus tocou os nossos corações. Uma coisa tão fantástica. E eu sinto muita alegria por isso. Isso me dá, sabe, eu me emociono quando eu estou falando, porque é realmente emocionante. A forma como Deus tocou o nosso coração e como tudo isso mudou na nossa vida. Mudou muito. Estou sendo muito sincero com vocês. Desde o comportamento da minha filha, desde o comportamento da minha esposa, o meu comportamento, né? A vontade e as coisas como elas aconteceram, foi assim tão sensacional. E desculpa esse meu chororô, é que eu me emocionei mesmo. Não tem outra palavra para dizer. Aliás, Deus é emocionante. Ele é. Tá aqui, falar de Deus, isso, você sabe, a gente vivia assim, era uma vida tão diferente. E a minha mulher falava para mim, falou assim, pô, nós precisamos ir para a igreja, nós precisamos ir para a igreja. Eu tinha muito contato já em igreja evangélica e tal, com muitos amigos. Eu ia esporadicamente e tal, mas agora não, agora essa história ficou diferente. Agora a gente frequenta, agora a gente está junto, a gente vibra, a gente vai em encontro de casais, a gente vai em célula, a gente vai em tudo, nós estamos participando, quer dizer, Deus está dentro da nossa vida. Isso é tão magnífico. Você que está me assistindo pode ter certeza. Você sabe, tenho certeza que você sabe também, que é magnífico. Olha que interessante. Nós não estamos aqui falando, o doutor não está falando de religião, ele está falando de uma experiência pessoal que ele teve com Deus. E a partir disso, a família dele se transformou numa outra família e Deus tem escrito através disso uma nova história na vida dele e pode escrever na sua também. A gente está falando aqui, ele se emocionou por quê? Porque não é que ele ouviu falar do que foi feito com alguém. É uma experiência real, prática e absoluta na vida dele, como pai, como avô, como marido, como filho também e como profissional, né, doutor? Porque assim, Deus, eu falo que ele transforma a vida da gente de uma forma geral, né? Eu costumo muito falar em inteligência espiritual na tricotomia do ser. Deus trabalha na tricotomia do ser, é corpo, alma e espírito. E desde então, tudo que você tem dentro de você e o espírito, ele é o pedacinho de Deus que tem dentro de nós. Então, quando nós encontramos Deus e que o nosso espírito ele é religado, aquela parte de Deus que está dentro da gente, ela transforma as outras partes, ela transborda para a alma e transborda para o corpo. E tudo muda, não é, doutor? Você sabe uma coisa que eu queria colocar aqui para quem está nos assistindo, que é o seguinte... eu, por razão da minha profissão, sempre li bastante coisa, tal.
Você sabe que eu agora, né, eu aprendi o que é a Bíblia. Uau! Tem tudo. Tudo que você quiser está na Bíblia. Não, assim, não é que você não precisa ler outro livro, não é isso. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu perdi muito tempo na vida sem ler a Bíblia. Tinha a Bíblia em casa, eu não lia. Mas a Bíblia era, desculpa o que eu vou falar, um objeto de decoração. E a Bíblia não é um objeto de decoração, jamais vai ser. Mas eu não tinha essa compreensão. A partir do instante, e até acho assim, sabe, eu sempre falo, você está absolutamente perdoado por Deus na sua ignorância. Eu era ignorante em relação à Bíblia. Hoje, eu não vou dizer para você que eu sou um expert na Bíblia hoje, mas eu comecei a ler a Bíblia para conseguir entender as histórias que tem lá. Deus nos conta as coisas da melhor maneira possível, contando história para você. E você não vai esquecer, você vai vibrar, você vai ficar muito feliz de aprender com aquilo. Você só tem a ganhar quando você lê a Bíblia. Olha que interessante. E o mais interessante de tudo, eu estou cometendo aqui já algumas repetições, mas tudo bem, é que a Bíblia, ela é um livro que a gente não lê sozinho. Quando o Senhor falou assim, Deus ele nos conta a história, a Bíblia é um livro que ele é revelado para nós. E você está ouvindo aqui hoje, não é de qualquer pessoa. Quando eu falo de qualquer pessoa, poderia ser de qualquer pessoa, mas quando eu falo de qualquer pessoa, uma pessoa simples, que não tivesse nenhum título, que não tivesse nenhuma relevância, porque Deus ele olha todo mundo de uma forma igual. Deus ele não tem filhos seletos, né, para contemplar, para salvar. Ele tem filhos seletos para usar. Deus não usa qualquer pessoa. Ele tem os filhos que são mais achegados a ele. E não é porque ele fala assim, não, você é melhor do que o outro. Não é por isso. É porque a Bíblia fala assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Como é que a gente conhece Deus? A gente conhece Deus através do Filho dele, Jesus Cristo, quando a gente reconhece o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário e através das Escrituras. A Bíblia diz que o Filho revela ao Pai. Então, quando a gente começa a ler mesmo a Bíblia com esse coração, pedindo para Deus nos revelar, tudo muda, é um alimento. É um alimento e tem realmente resposta para tudo. É muito interessante. Ainda ontem eu estava vendo na internet uma pessoa fazendo uma oferta de um curso e ela falou que ela descobriu um segredo milenar através da Bíblia. E era o segredo dos sábios, que era utilizado pelo rei Davi e pelo rei Salomão. Né, Davi foi o rei de maior relevância que teve na história da humanidade. E ele teve o filho que foi Salomão, que foi mais sábio, né? O rei que teve ali a sua maior sabedoria, riqueza. Salomão era muito íntimo de Deus. E quando Salomão orou, Deus perguntou para ele fez um sacrifício muito grande, uma oferta muito grande diante de Deus, para atrair a atenção de Deus, e Deus perguntou para Salomão o que ele queria. Salomão não pediu nada, ele pediu que ele queria sabedoria. E a partir daí, Deus falou assim para ele, Deus se agradou desse pedido dele, não só cumpriu esse pedido, mas falou que não ia haver no mundo nenhum homem que fosse tão sábio quanto Salomão. E a sabedoria que Salomão tinha em todas as ciências da terra, olha que interessante, trouxe para ele muita riqueza também. Foi a consequência. E aí ontem essa pessoa que ali na internet, ela estava falando, né, de um curso que ela descobriu no deserto de Israel. E ela se propondo a dar essa mentoria para as pessoas, porque ela descobriu algo que ela quer aplicar na vida das pessoas. Então, é o que o senhor está falando, a Bíblia ela tem a resposta, a receita para tudo. Para tudo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Mas antes, eu sei que tem muito conteúdo aí já, doutor Hélio. A gente está esquentando essa entrevista aqui, pessoal. Olha só que interessante. Mas eu quero falar da contribuição que Deus tem colocado no seu coração, porque eu acredito muito que Deus ele levanta pessoas com missões específicas. Ele chama pessoas, ele dá um chamado na nossa vida. E quando Deus ele nos dá esse chamado, muitas vezes a gente tenta, nem que a gente não quisesse fazer. Tem algo que move a gente, impulsiona a gente, leva a gente para aquilo, né? E a gente sabe que hoje a criança, né, na sociedade, ela tem sofrido, não só no Brasil, no mundo,
né? Nós temos visto as coisas horríveis que têm acontecido com os pequenos, né? Aqui eu digo que a maior riqueza, que não é só o futuro, a criança é hoje, mas se a gente também não plantar nessa criança um conhecimento ali, os valores, o que vai ser da humanidade? E o que a gente está percebendo é que tem uma agenda 2030 que desconstruindo, na verdade, os valores que nós aprendemos na Bíblia, que nós estamos falando, que são os valores de família judaico-cristãos. São sim, eu acho que toda família tem que ser formada por pai, mãe e sua prole, é o que nós acreditamos e é o que tem segurado, porque a família é a base da sociedade. E esse movimento que tem, a gente está vendo esse movimento na política, nas artes, quando fala artes também envolve a cultura, a gente vê que existe uma desconstrução da normalidade que a gente entendeu até então, e também uma campanha para que haja uma adultização infantil. Essa adultização infantil, ela vem desde as roupas, você vê crianças cada vez mais querendo vestir roupinhas que não seriam adequadas para a idade das criancinhas. A gente vê na música, dança, arte e todo um conjunto orquestrado, eu vou dizer que é orquestrado para que essa tenra infância ela perca cada dia mais ali a ingenuidade, a genuinidade de ser criança, e ela vai para um outro viés. E nós temos visto também essa questão da pedofilia crescendo de uma forma horrorosa, vou dizer assim, de uma potencializada. E, doutor, eu queria que o senhor falasse para as mães, o senhor vai falar no final para os pais, para as famílias, como a gente deve ficar alerta com os nossos filhos dentro de casa. Como é que entra isso dentro de casa? Vamos conversar sobre isso. Isso, vamos falar como é que entra isso. Vamos começar pelo seguinte. Sim. Me perdoe, mas vamos colocar o carro no trilho certo. Vamos. Na minha opinião. Ninguém quero dizer melhor o seguinte, do que ele. Nós estamos vivendo uma total inversão de valores. De valores, certo? Isso. Mas essa inversão de valores interessa a alguns grupos sob o ponto de vista político. Sim. Certo? Que é a destruição da família, é a cristofobia, é tudo. É liberação de droga, é a libertinagem, tudo isso faz parte de um grupo que tem interesse que isso seja assim. Eu comentava há pouco tempo atrás o seguinte: você entra hoje, com todo o respeito do mundo, você entra nas nossas universidades públicas, as escolas estão todas pichadas, as cadeiras arrebentadas. Quer dizer, aquele estudante que está lá dentro, ele acha que a universidade é dele. Não, a universidade não é sua, meu amigo. A universidade é de todos nós. Você está estudando de graça, aproveite essa condição de ter sabedoria. Mas isso é sempre invertido para cá e para lá. Bom, tirando isso, nessa sequência de coisas, eu quero dizer o seguinte: as pessoas hoje estão muito preocupadas só com uma coisa chamada dinheiro. As pessoas pensam só em acumular riqueza, ganhar dinheiro e se esquecem, né? Principalmente de Deus. Se esquecem da família, se esquecem das coisas que são de suma importância. Então, vamos lá. Hoje nós temos uma coisa chamada tráfico de seres humanos. Para você ter uma noção, hoje nós temos aproximadamente 30 milhões de pessoas que foram sequestradas no mundo. Desses 30 milhões, 10 milhões são crianças. Meu Deus. Desses 10 milhões de crianças, 2 milhões delas são com cunho sexual, sequestrada para efeitos sexuais. Que aí vamos cair para dentro da pedofilia. As outras são escravizadas, e mesmo as que estão na pedofilia acabam depois de um determinado tempo, quando aqueles sequestradores já entendem que elas não servem mais para pedofilia, vão escravizá-las para outras coisas. A gente vê aí, toda hora vocês devem estar assistindo, fulana foi não sei para qual país, aí chegou lá, ela era para ser modelo, não tinha nada de ser modelo, tomaram o passaporte, colocaram essa moça na prostituição, deixaram ela lá presa, ela não tem como sair, não tem como fugir, as máfias controlam essas coisas. Então veja, o tráfico de seres humanos é extremamente lucrativo.
A pedofilia é extremamente lucrativa. Está chegando ao ponto de suplantar o tráfico de entorpecentes, para vocês terem uma noção daquilo que a gente está falando. Meu Deus. É muito sério. Uma criança... Veja, se um pedófilo fala assim, olha, eu quero um menino moreno com os olhos verdes, isso tem um preço, ok? Eu quero um loirinho de olho azul. Se ele escolher, vai ter um preço caro. Mas se não escolher, se falar, eu quero uma criança, essa criança custa hoje $120 mil. Então... Vocês vejam, é uma coisa extremamente... absurda. E aí, quando você fala de pedofilia, o que acontece? No tráfico de droga, você vende uma porção de droga uma única vez. Mas uma criança chega a ser vendida 10 vezes num dia. Então, é essa maldade que está dentro do coração dessas pessoas, uma sabe? Coisa maligna mesmo. Então você veja, é só a ganância, é só pelo dinheiro, é só pelo acúmulo de uma riqueza, né? Que não é a riqueza espiritual que é a que a gente tem que ter. É claro que a gente precisa de dinheiro para pagar as despesas, para fazer as nossas vontades, para a gente poder viajar, para comer, para fazer isso, para aquilo. Lógico. Né? Mas eu não preciso sacrificar um outro ser humano, eu não preciso sequestrar ninguém para poder fazer isso, eu vou trabalhar. Exatamente. Né? Eu vou produzir. Ô doutor, isso que o senhor está falando é muito sério. Eu vou até pedir para o André colocar aqui não sei se já está pronto, a produção colocar aqui na tela, que eu vi ontem aquela sargento Tânia, eu vi. Ela colocar uns símbolos. É uma imagem que eu achei aquela informação muito interessante e como é que pode eles serem, diz que eles são tão organizados, né? O nome já fala, crime organizado, que eles têm símbolos ali que remetem ao tipo de criança, como o senhor falou, que eles querem, já são codificados até com bijuterias, para que, olha só, são esses símbolos no mundo. Aquele primeiro significa que o camarada quer um menino, tá certo? Sim. Mais novo, o outro é um menino mais velho, aqui pode ser menino ou menina, aqui menino ou menina, quer dizer, e esses símbolos acabam sendo colocados dentro de um anel, de um pingente, de um brinco, de alguma coisa, para fazer essa identificação. Isso tudo, na verdade, vai na Deep Web. Né? Aquela internet que é um submundo. Isso, exatamente. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, eu assumi a Delegacia Seccional de Taboão da Serra em janeiro de 2023. Já tinha lá um pessoal que fazia esse trabalho, essa é a grande realidade. E a gente continuou, nós demos uma sequência nisso. Nós já fizemos de fevereiro, março de 2023 até agora, mais de 40 prisões em flagrantes de pedófilos. Fizemos de tudo que você possa entender. Carteiro, médico, professor, gente que trabalha às vezes em escola, gente que trabalha com... Pessoas que você não tem ideia de que elas estão dentro desse submundo. Nós chegamos a prender um indivíduo que ele vendeu mais de 33 mil vezes vídeos de crianças sendo violentadas num mês, no período de um mês. Meu Deus. Então, a gente fica pensando, você sabe, são pessoas que não têm... O que esse camarada pensa da vida dele? Então, e é uma investigação difícil de você fazer, não é simples. A própria prisão, quando você vai realizar essa prisão, você precisa ter muito cuidado para realizar, porque... o pedófilo, ele sabe que o que ele está fazendo está errado. Ele não é doido, ele sabe que o que ele está fazendo está errado. E, normalmente, a família dele não sabe que ele está aquilo. Porque, como eu falei, é Deep Web, né? O cara está lá por baixo dos panos, ninguém está sabendo. Normalmente, é um cara que está solteiro, que fica em casa, pai e mãe já é mais velho e tal. E aí o que acontece? A polícia chega para prender esse indivíduo. Se você bobear na hora de prender, ele se mata.
Então, nós também temos que ter muito cuidado, tem que saber como faz esse tipo de investigação, como conduz a prisão, todo esse tipo de coisa. E eu quero aqui, né, aproveitar até o seu espaço para dizer o seguinte: eu tenho uma equipe maravilhosa, eu só posso agradecer. Delegados, investigadores, escrivães que trabalham, né? Fora, eu falei mais uns 40 que nós já prendemos, mas tem muito mais casos que às vezes você não consegue fazer uma prisão em flagrante. Né? Sim, o sujeito não está usando naquele momento, ou você não consegue acessar, aí vai para depois. Esses números são bem maiores, Certo. Eu não posso, evidentemente, explicar como é que eu faço essa investigação, porque não ficaria, né? Aí ia ficar meio esquisito. Mas eu posso garantir que a gente tem uma dedicação. Aliás, a Polícia Civil tem outros lugares também fazem isso. O setor de homicídio, o Departamento de Homicídios da Polícia Civil também faz investigações, faz prisões, e outras delegacias por aí também fazem esse serviço. A gente tem, modéstia à parte, um pessoal que eu acho que é bastante capacitado para fazer isso e faz um trabalho, modéstia à parte, de excelência. Muito bem feito. Eu acredito que seja, porque para ter um resultado da forma como vocês têm tido, e esse reconhecimento, né, doutor, realmente tem que ser uma equipe dedicada e com muita habilidade para que os resultados eles realmente sejam efetivos. Agora, você que está chegando agora, nós estamos conversando com o doutor Hélio Bressan, delegado da seccional aqui da região de Taboão da Serra, e mais 6 municípios. Ele que é filho de Deus, servo de Deus, uma pessoa incrível, com tanto conhecimento, tantos títulos, né? Desde advogado, já foi candidato a deputado estadual, uma pessoa super relevante na nossa sociedade. E um dos títulos mais relevantes que ele tem, que a gente falou aqui hoje, é ser servo de Deus. Está colocando todo o talento dele, toda a experiência dele em prol do reino e fazendo o trabalho dele com muita maestria, para que a gente consiga ter aí resultados extraordinários, eu posso dizer assim, nessa empreitada que é desvendar essas coisas tão hediondas, né, doutor? E esses símbolos que estão aí na tela, parecem até símbolos bobinhos, mas olha as cores que eles usam cores de criança. Isso. Rosa bebê, azul bebê, e tem até em anéis. Então, às vezes, você que é mãe, que é pai, você que que está ouvindo ou está assistindo o nosso programa agora, fique alerta quando você ver esses símbolos, ou até ver esse tipo de desenho para você comprar, que às vezes a pessoa fala, eu comprei sem intenção, mas tem já um código sendo usado para isso, e é importante as pessoas saberem, né, doutor? Sabe uma coisa que é importante vocês que estão nos assistindo ficarem atentos? É o seguinte: o que é que o meu filho, o que é que o meu sobrinho, o que é que o meu neto, né, o que os nossos amigos, as crianças, né, estão vendo na internet? O que é que eles estão acessando? Muitas pessoas, né, Júlia, você deve saber disso também, às vezes ela não tem, vamos dizer assim, uma tarimba para mexer com a internet, saber lidar com esse tipo de coisa. Se você não consegue, por qualquer motivo, não tem problema nenhum. Chama alguém que conhece, faz entrar no computador, faz saber o que é que o seu filho está acessando, o que é que com quem ele está conversando, coloque limites. Entendeu? Coloca os filtros, né, doutor? Os filtros. Outra coisa, esteja sempre junto, sempre. Saiba o que está acontecendo. Porque esses camaradas são terríveis. Eles começam a conversar como se fosse outra criança. Outra criança. E não é, né? A gente vai descobrir isso depois. Uma outra dica que eu queria dar aqui, também aproveitando o espaço que você está cedendo, é o seguinte: nós precisamos ficar bastante atentos com as crianças. Porque para roubar uma criança é a coisa mais fácil do mundo. É 1 segundo da sua distração. Gente. Você entra com uma criança no shopping, por exemplo. A gente não vai fazer isso por maldade, é claro que não. Mas você entra com uma criança, está segurando na mão dela, de repente você vai olhar lá no Marara, onde tem um vestido, uma calça, uma camisa. Não estou falando só mulher, homem, qualquer um de nós. Sim. Você se distrai 1 segundo, a criança some, desaparece. Ela desaparece.
E por que desaparece? Porque eles vão lá, pegam essa criança e vão embora. Outra coisa, cuidado com a publicação em rede social das crianças. Eles acabam fazendo o seguinte: você põe lá, tem um rostinho da criança, eles pegam aquele rostinho, eles conseguem falsificar e fazer uma carteira de identidade falsa, eles fazem um passaporte falso. Meu Deus. Roubam a criança e já estão com a documentação pronta, e a gente, mesmo sem nenhum tipo de maldade, aí você mostra a rua da sua casa, a placa do seu carro, sai a escola onde a criança está. É o suficiente para que, se eles tiverem interesse numa criança, que seja aquela criança que é seu filho, seu neto, seu sobrinho, seja lá o que for seu, esses caras vão atrás. É o que eu falei. Imagina, $120 mil. Meu dinheiro. Deus. Gente, atenção nessa informação. Olha que informação preciosa para as mamães, para os papais, que muitas vezes acha bonitinho manter a criança ali na mídia social, no Instagram, mostrar como seu filho é fofinho, como seu filho é engraçadinho. Hoje é um tempo que nós temos que ser vigilantes em relação a isso. É melhor não expor essa criança, porque nessa vitrine que você expõe, o Dr. Hélio está explicando para nós, eles fazem toda a documentação de uma criança, da sua criança, só com a foto que está na mídia social. Você mesmo botou lá. Olha só que, meu Deus, é impressionante. É ardiloso demais. Ardiloso. E aí até depois, para você provar que aquilo não é, já você não vai mais achar seu filho. Não achar seu sobrinho, seu neto. Você não acha mais. Tem um filme, inclusive, doutor, que foi lançado no cinema esse ano, e eu fui até convidada para fazer, fui na pré-estreia, é Um Grito de Liberdade. Aquele filme, ele retrata um pouco dessa questão do tráfico de humanos, né? E estudei bastante aquele filme, ele é fantástico. Então, se você não viu, não vai ver no cinema, agora assista. Assista junto com o seu filho um pouquinho maior, para essa criança ficar alerta também. É importante os pais conversarem com os filhos sobre isso, porque hoje nós vivemos um tempo que as crianças, elas aprendem muito a serem rebeldes, elas aprendem muito, por aí é normal aquela oposição, aquela rebeldia, a desobediência aos pais. Não, eu não tenho que obedecer tudo que meu pai fala, eu tenho que ser moderninho. É importante, sim, nós conscientizarmos os nossos filhos e mostrar para eles a importância de confiar, sim, ali naquele que cuidou dela até agora, que mantém isso. Então, assim, agora também tem o outro lado, né, doutor? Nós, assim, a gente realmente tem que se apegar com Deus, porque esse mundo, ele está perdido mesmo. Se não for o sangue de Jesus purificando e trazendo uma resposta. Eu vou até pedir para o André, pode tirar, André, pode colocar o nosso logo. Muitas crianças também sofrem esse tipo de violência dentro da própria casa, né, a maioria delas. E aí, como é que... 46 ou 49, eu tenho anotado aqui. Eu não me lembro se é 49,6 ou 46,9% das violências que são cometidas contra meninas são violências de cunho sexual. E essas violências acontecem, via de regra, onde? Dentro de casa. É um primo, às vezes é um irmão, às vezes é pai, às vezes é avô. O que você imaginar, não escapa a ninguém. Então, é e aí, sempre importante a como atenção, é que detecta isso, doutor? Como é que chega esses casos, nesse caso que a criança está vulnerável, e você lida ali com vários aspectos em relação à família? Porque muitas vezes a família também não quer se expor, não quer exposição, né? E realmente é um assunto delicado. Por outro lado, precisa proteger a criança. Como é que resolve esse balaio, vamos dizer assim, satânico? A primeira coisa que a gente precisa ser é profissional. Né? Então eu costumo dizer para o pessoal, brinco com o meu pessoal lá, falo assim: você já imaginou se o coveiro, quando fosse enterrar alguém, começar a chorar? Não tem mais enterro. Ele tem que ser um profissional, ele está ali para fazer aquilo ali. Nós também estamos ali para fazer aquilo, mas nós temos que ter um pouco a mais de compreensão
né? Você tem que saber entender. Às vezes é tão difícil isso, sabe, Jolie? Você tocou num assunto que é realmente extremamente importante. Existem mulheres que vivem completamente sob a dependência econômica de um sujeito. E esse sujeito abusa da mulher, das filhas, abusa de todo mundo. E ela se sente numa situação extremamente amarrada. E é aí que eu entendo que o Estado precisa agir. Né? Sim. Você precisa dar para ela algum tipo de amparo para que ela possa se livrar daquela situação, para que ela não deixe os filhos dela morrer de fome. A gente tem feito trabalhos em cima disso, e toda vez que você vai fazer esse tipo de trabalho, você precisa ouvir muito a mulher. É muito fundamental, é muito importante você ouvir a mulher, que eu estou falando, a mãe. Né? Quem está ali, para que você saiba efetivamente o que é que está acontecendo. Essas coisas, aqui parece até uma brincadeira que eu vou falar, mas você sabe o que eu estou falando. As mulheres falam bastante. Sim. Então, você vai falar com a mulher, quando ela começa a contar a história, é o caso típico, por exemplo, das delegacias de defesa da mulher. Ela vai chegar lá para contar a história de uma agressão que aconteceu ontem. Ela começa a falar quando ela tinha 12 para 13 anos, que ela conheceu o marido dela, que começou a namorar. Então, ela conta a vida inteira. Ela quer contar, mas eu que vou fazer a investigação, preciso saber disso. Precisa ouvir. Eu preciso ouvir. Ela não tem para quem falar. Ela não tem uma voz, um ouvido para ouvir a voz dela. Então, você precisa ter calma, paciência, saber entender. Olha, o que é que está acontecendo? Então, ela vai te dar... Porque aquela história dos 12 anos até agora vai te contar um monte de detalhe. Um monte de detalhe que, às vezes, uma grande parte não vai servir para nada. Ah, mas sabe o que é? Ele uma vez estava olhando para a vizinha, ele não sei o quê, ele namorou com a prima dele, ele não sei lá, qualquer bobagem que o camarada vai falar, vai contar. Que ela vai falar, vai contar, mas assim, que você precisa juntar aquilo para chegar à montagem do quebra-cabeça. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter muito tato. Por isso que é importante, a maioria das vezes, é importante que essas coisas sejam de mulher com mulher. Porque uma mulher sabe compreender perfeitamente bem por que a outra está contando aquilo. Sim, sim. Né? Sensibilidade feminina é completamente diferente. É diferente. E tem, assim, bastante profissionais femininas nesse trabalho, doutor, de investigação? Nós temos. Nas delegacias de defesa da mulher tem bastante. Mas eu quero dizer o seguinte, você veja, nós temos um caso que eu estou contando para você de pedofilia. Isso também envolve uma série de coisas. Sim, né? sim. Mas a gente tem que saber ouvir. Você tem que saber ouvir. E na maioria dos pedófilos é homem? Homem. Quantos por cento, assim? 90 e poucos por cento. Porque não tem, é a maioria mesmo, a maioria esmagadora. E aí isso vai passando para lá, para cá, para lá, para cá. É que as cenas que você vê são tão repugnantes. Você não tem estômago para ver aquilo, sabe? Você vê aquilo, te choca, mas você precisa, como eu falei, ser profissional. Ô, doutor, e algo assim que está crescendo também, né, é um crime que está crescendo bastante, que a gente sabe que, além da pedofilia, que eles estão pegando as crianças, também, como o doutor falou no início que a gente entrou nesse assunto mais a fundo, são grupos que têm interesse nisso, não é só interesse político, mas principalmente o interesse econômico. E a gente está vendo aí os relatos da indústria de Hollywood, né, vindo a público sobre a questão do adenocromo, que é uma substância que eles acabam extraindo ali para usar na indústria de estética, na indústria de beleza. E essa substância ela é extraída de crianças em estado de sofrimento, de choque. Quando a criança tem esse estado, eles extraem ali essa, não sei se é proteína, é uma substância. Eu vi. E isso é sendo usado ali para fazer esses produtos. Maldade, né?
É no mínimo uma maldade. Não, isso é perverso demais. É perverso demais. E, assim, nós vemos agora algumas reportagens saindo, mas às vezes eles cortam. Mas eu vi um depoimento de uma atriz muito famosa, que foi a Sandra Bullock, falando que o que ela usa, porque você vê que tem algumas que parece que não envelhece. E é algo que já acontece há muito tempo. A gente sabe que o sumiço de crianças há muito tempo, e há quem diga até, por exemplo, que isso foram, não sei se, né, o fundamento desse relato que eu vou fazer agora, mas há quem diga que houve até um motivo, que a Ucrânia havia um número muito grande de sequestro de crianças russas. Né, na Ucrânia, eles sequestravam as crianças russas e realmente levavam essas crianças para esse cativeiro, para ali elas sofrerem esse tipo de situação, tudo favorecendo essa indústria aí milionária que é dessa vertente da estética. Então, nós estamos assim, pais, mães, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para que Ele realmente possa nos livrar, nos perdoar, e de verdade que o Senhor, Ele ilumine cada dia mais, doutor, o seu caminho, a sua visão, a sua equipe. Amém. Eu oro para que Deus, Ele te dê palavra de conhecimento, que Ele te dê palavra de sabedoria, que antes mesmo de você começar a fazer uma investigação, que os seus olhos espirituais eles sejam abertos e que Deus possa mostrar para você não só o rastro, mas todo o caminho desses criminosos, porque eles merecem realmente serem punidos com rigor, né? Não só pela justiça terrena, mas pela justiça de Deus. Eu não tenho uma vírgula para tirar daquilo que você acabou de me falar. Eu concordo com tudo isso. Realmente é bem por aí. A gente se escandaliza, a gente fica tão chocado, né? Mesmo nós que estamos no dia a dia ali, você vê, mas o que acontece? As pessoas que trabalham comigo, eles também têm filhos, eles também têm esposa, você entende? Tem netos, e as pessoas, a gente não consegue ver aquilo e não fazer nada, não tem como. Não tem como. Agora, doutor, seria interessante também dizer qual a experiência que o senhor teve, assim, que foi mais marcante, e se houve com certeza algum resgate de alguma criança que já estava numa situação, assim, vamos dizer, totalmente perdida. Como é que foi isso? Então, você sabe, as coisas são assim, como é que eu vou te falar? A gente precisa manter o sigilo, não precisa dizer, mas porque quem foi, quando foi, mas se aconteceu. Você já matou a charada. Na verdade é isso, porque, né, ninguém quer ter. É lógico que aqui ninguém vai falar de nome, ninguém vai falar nada disso, sim. Não tem isso aí. Mas a gente acaba trabalhando, você acaba fazendo, é tão engraçado isso. Você não pensa em nada, nem na sua família, quando você está fazendo essas coisas. Porque você sai para fazer uma prisão dessa, né? Você só pensa em ir lá e tirar aquele sujeito de circulação. É o que a gente quer, percebe? É difícil encontrar palavras para explicar isso, mas eu quero dizer que é um sentimento que está dentro da gente. É uma missão, né? Uma missão. Você vai sendo impulsionado para aquilo. Olha, só pode ser coisas de Deus. Não é de Deus. É Deus. Sim, é Deus. Mas vai lá. Esse aqui vai lá. Vai, aquele ali vai lá. Aquele aqui vai aqui, esse aqui vai aqui. E a gente vai. Olha, na semana passada nós fizemos 4 casos. 4. Meu Deus. Não para. Chega essa semana, nós vamos fazer mais 4, mais 6. Não para. Então, mas a maior parte daquilo que a gente tem feito nem sempre é o resgate de uma criança. O que é? É as imagens que eles usam, vendem essas imagens, entendeu? Passam isso, negociam por debaixo da Deep Web. Muitos deles como é que eu vou dizer, se servem dessas imagens, né? Sim.
que é uma coisa que não dá nem para a gente descrever. Discutir. Nós temos agora um videozinho que eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder passar, que esse vídeo ele é tão interessante porque ele mostra um pouco disso que o senhor está falando, como é que eles meio que se manipulam, né, e se subvertem e se escondem, mas que nós também temos muita tecnologia hoje para usar a nosso favor. Então, assim, uma das principais coisas que nós pais temos que fazer é ter a informação, ficar com mais de 10 olhos em cima da nossa criança, não expor a nossa criança na mídia social ou em qualquer outro local, tentar manter esse sigilo dos nossos filhos, orar, porque a palavra de Deus fala que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, nós temos um Deus que ele protege. Quando a gente tem fé, a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele também. Com certeza, a Bíblia diz que o Senhor acampa os anjos dele ao redor, né, dos seus filhos e os guarda e os livra. E eu creio que o Senhor ele tem dado muito livramento para os seus pequenininhos, né, que são essas crianças. Então, e hoje a tecnologia, ela é muito importante. Agora, algo também que você, pai e mãe, deve fazer é não deixar o seu filho manipular o computador sozinho no quarto dele, principalmente se ele for uma criança. Coloca ele na sala, do seu lado. Enquanto você está ali fazendo alguma coisa, ele está ali, vira e mexe, você vai lá e vê quem está falando com ele, se ele está falando. Coloquem os filtros, tem muito filtro hoje gratuito, tem o própria Google tem esses filtros, a gente tem outras indicações desses filtros que é importante, tem no celular, tem para o celular do seu filho, né? A criança não devia ter celular tão novo, mas hoje a gente já vive também num tempo que elas precisam se comunicar, mas você pode, através do celular do seu filho, saber onde ele está, você rastreia onde ele está, você vê com o que ele está falando, você vê o que ele está acessando, você coloca ali, tira, tem eu até uso um filtro bem interessante, acho que que tem aqui, depois eu vou falar o nome para vocês, e agora a gente vai ver esse vídeo que está no canal do Dr. Hélio Bressan. Você já pode segui-lo lá no YouTube, @Dr. Hélio Bressan. Isso aí, vai lá. E nós vamos soltar esse vídeo porque a nossa entrevista já está chegando ao fim. Eu vou fazer uma ameaça, eu volto aqui um dia, tá? Sim, vai voltar, com certeza. Flui livre e rapidamente, o mesmo acontece com elementos mais sinistros. As plataformas digitais se tornaram, infelizmente, outro meio para crimes graves como o tráfico e abuso infantil. Essas violações aos direitos humanos não apenas destroem vidas, mas também desafiam nossa capacidade de combatê-las de forma eficaz. Com a ascensão da internet, os criminosos encontraram novos canais, ocultos, para cometer e mascarar seus crimes. A era digital expandiu as ferramentas disponíveis para criminosos e os desafios para a aplicação da lei. O anonimato da internet e seu alcance global permitem crimes além das fronteiras, complicando a detecção. Por trás de cada estatística, há uma vítima cujo mundo foi irrevogavelmente transformado. A urgência de agir é ressaltada pela crescente sofisticação das plataformas digitais. A cada dia que falhamos em aprimorar nossos métodos, os criminosos se tornam mais hábeis. O combate a esses crimes exige estratégias abrangentes e cooperação internacional. É nesse cenário desafiador que especialistas como o delegado Hélio Bressan entram em ação. O trabalho de Bressan com agências internacionais destaca a necessidade de uma abordagem conjunta. Entendendo os crimes da era digital, tráfico e abuso infantil. O tráfico e o abuso infantil na era digital não são meras extensões de suas contrapartes físicas. Eles se manifestam de maneira única devido às ferramentas e plataformas disponíveis. Os crimes da era digital são caracterizados pelo uso da internet e de tecnologias digitais para cometer, facilitar ou coordenar crimes envolvendo crianças. Isso inclui a distribuição de material abusivo, aliciamento online e até mesmo a transmissão ao vivo de abusos. Compreender essas dimensões digitais é crucial para desenvolver contramedidas eficazes. A capacidade da internet de conectar pessoas anonimamente e através das fronteiras
apresenta desafios particulares no combate a esses crimes. Traficantes e abusadores podem se esconder atrás de mensagens criptografadas, perfis anônimos e a Dark Web. Esses véus digitais tornam extremamente difícil para as autoridades rastrear e prender os infratores, exigindo ferramentas e métodos forenses digitais avançados. Além disso, o rastro digital deixado por esses crimes pode ser uma faca de dois gumes. Embora forneça um caminho que, se habilmente seguido, pode levar à apreensão dos criminosos, também significa que a evidência do crime pode ser distribuída ampla e rapidamente, aumentando o trauma da vítima. Portanto, entender as nuances desses rastros digitais é essencial tanto para capturar criminosos quanto para proteger vítimas. Nesse contexto, o papel da perícia digital torna-se primordial. Investigadores como o delegado Hélio Bressan dependem fortemente de evidências digitais para construir casos contra infratores. Seu trabalho geralmente envolve rastrear minuciosamente atividades digitais, decodificar arquivos criptografados e desmascarar usuários anônimos. Tudo isso garantindo que as evidências coletadas sejam admissíveis em tribunal. Ferramentas tecnológicas no combate aos crimes digitais. A batalha contra o tráfico e abuso infantil no mundo digital é fortalecida por várias ferramentas tecnológicas avançadas. A perícia digital está na linha de frente, envolvendo softwares e técnicas sofisticadas, projetadas para recuperar arquivos e comunicações excluídos, criptografados ou danificados. Essas ferramentas são vitais para juntar as migalhas digitais deixadas pelos criminosos. A inteligência artificial, IA, também desempenha um papel crucial. Algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar grandes quantidades de dados para identificar padrões que podem indicar atividades ilegais. Por exemplo, a IA pode ajudar na detecção de comportamentos online suspeitos ou na sinalização das redes de distribuição de conteúdo abusivo. Essas tecnologias não apenas aumentam a velocidade das investigações, mas também sua amplitude e profundidade, permitindo abordagens proativas em vez de meramente reativas. A tecnologia blockchain também oferece vantagens significativas nesta luta. Ela pode ser usada para criar registros imutáveis e rastreáveis de transações digitais, o que é inestimável em casos onde transações financeiras estão envolvidas em redes de tráfico. Além disso, o blockchain pode ajudar a estabelecer sistemas seguros e transparentes para o compartilhamento de informações entre diferentes agências e países, o que geralmente é um desafio logístico em casos internacionais. Além disso, ferramentas de monitoramento online e medidas de segurança cibernética são essenciais nos esforços de prevenção. Essas ferramentas podem ajudar a detectar e bloquear o compartilhamento de conteúdo explorador. Uau! Parabéns, doutor. Obrigado. Deus. Então, assim, a tecnologia é uma grande aliada. Uma grande aliada na detecção desses crimes aí de tecnologia. E a polícia, assim, depois eu vou pedir para o senhor, né, como já a nossa penúltima pergunta aqui passou muito rápido, né? Ela tem, assim, realmente uma atribuição da Polícia Civil e da Polícia Militar, né? Eu vou pedir para o doutor falar um pouquinho sobre isso, mas até que ponto a polícia hoje ela está preparada, ela tem esses equipamentos tecnológicos para que seja utilizado, se o Estado tem investido nisso da forma adequada, e o que a sociedade agora, em tempos, né, de troca de pessoas, precisa se atentar para cobrar das autoridades? Sim, olha, eu quero dizer para você o seguinte: a Polícia Civil do Estado de São Paulo está preparada, e assim, se algum desses, vamos chamar de malfeitores, estiver nos assistindo, você pode esperar que a sua hora vai chegar e nós vamos buscar você também. Você não vai ficar impune. A Polícia Civil do Estado de São Paulo vai atrás de você até
até onde precisar ir. Até no inferno, se Deus permitir. Eu sei que existem, né, vários mecanismos, tal. A internet é exatamente isso, né? Ela facilitou uma coisa para um lado e arrumou um problema para o outro. Tá tudo certo, não tem problema. Mas nós estamos capacitados, nós estamos trabalhando. Mais do que isso, sabe? A gente vai recebendo sempre gente nova dentro da polícia que já vem com a formação digital. É diferente de quando eu me formei em 1980 e pouco, que era no século passado. Mas mesmo assim você vai atrás, você tem que aprender, você tem que estar se esforçando. E nós temos gente gabaritada o suficiente para ir buscar você onde você estiver. Pode se preparar. Nós não deixamos nada para lá. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Então, para esclarecer essa história de polícia civil, polícia militar e tal, eu diria assim, o que acontece? Você tem hoje basicamente duas polícias, a civil e a militar. A polícia civil é a polícia que depois que o crime acontece, ela vai fazer a investigação para levar aquela pessoa para os tribunais. Até para dizer, olha, não foi essa pessoa que fez isso, ou dizer, foi essa pessoa que fez isso, cometeu esse delito. A polícia militar, a função principal da polícia militar é não deixar o crime acontecer. É a polícia ostensiva. É ela que tem que estar na rua para o crime não acontecer. Tem que ser uma prevenção. Isso, preventiva e ostensiva. E a nossa polícia civil é a polícia judiciária. Exatamente porque você vai fazer um procedimento, né, que é o inquérito policial, que depois vai ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário desenvolva um processo contra aquela pessoa, né? E como eu falei, a nossa função é a apuração da verdade real. Sim. Nós não temos, a polícia não foi feita para acusar os outros, não é nada disso. A nossa função é apurar o que está acontecendo. Então, sim, nesse sentido, lógico, você tem hoje dentro dessas forças de segurança as guardas civis, né, que fazem um relevantíssimo trabalho. Você tem, sob o ponto de vista de polícia judiciária, também a Polícia Federal. Nós temos uma polícia técnico-científica, que são os peritos que fazem toda essa investigação criminal, que é de suma importância para a definição dos delitos, para provar que aquele fato aconteceu, né? E assim sucessivamente, a Polícia Rodoviária Federal, e Polícia Ambiental, tem um monte de gente aí, Polícia Penal, hoje tem um monte de polícia, cada uma tem a sua devida atribuição. O importante é que nós, como sociedade, possamos entender e apoiar o trabalho dos policiais, né? Agradeço. Para que a gente possa ter resultados assim satisfatórios. Tem os telefones, né, doutor, que a gente pode acionar no caso de suspeita. Quais são esses telefones? Então, a população, o vizinho ali, a vizinha, sempre... Como é que é feita essa denúncia? É por suspeita também? Tem o Disque Denúncia, que eu acho que é o melhor. Né? Você faz essa denúncia, ela vai chegar num órgão próprio nosso, né? Da Secretaria, da Polícia Civil, às vezes até mesmo da Polícia Militar, e aí ela é destinada para quem é de direito. Telefone é muito difícil, porque se você falar de 190 é o telefone para você acionar a Polícia Militar num caso de emergência, que é uma outra situação. O nosso é mais complicado também você fazer esse tipo de denúncia. Eu prefiro que você faça essa denúncia exatamente naquilo que se chama Disque Denúncia. Você entra no sistema, no site da Secretaria de Segurança Pública, no site da Polícia Civil, e você pode fazer a sua denúncia que a gente vai investigar. Vai investigar. Parece que e também é 100, né? O Disque Denúncia. 100 já é de direitos humanos, é uma outra situação, é do governo federal. Do governo federal, que tem lá com a Damares Alves, que criou. Isso. Ela também... Tive com ela há pouco tempo atrás. Ela atua bastante nas frentes também da Defensoria das Crianças, é um trabalho muito. Uma pessoa bom, fantástica que ela faz. Então, assim, procure, se você tem uma suspeita, né, aí com o vizinho, enfim, a gente fala assim, porque tem sempre alguém que... Procure a delegacia do seu bairro também. Isso, muito bem. Pode ir na delegacia do seu bairro, não tem problema nenhum. Se for na área de Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu Guaçu, Juquitiba e São Lourenço, pode ir na delegacia
que nós vamos tomar uma providência que lá é comigo mesmo. Muito obrigado, doutor Hélio. Deus abençoe o seu trabalho. Assim, tem muitas informações que a gente poderia continuar conversando aqui, falando. É um assunto que é importante nos dias de hoje, principalmente do cuidado. Você que assistiu até agora esse programa, essa entrevista tão importante, fica alerta. Deus está dando um alerta para você cuidar do seu filho, cuidar da sua filha, cuidar da sua família, né? Ficar assim atento aos sinais, porque a criança ela dá sinais do que está acontecendo, às vezes num desenho que ela faz, às vezes se você vê a criança que está tendo muito pesadelo, tem alguma coisa acontecendo com essa criança e muitas vezes não é só um susto que ela tá, se você percebe às vezes que ela está muito assustada, muito tensa, fica alerta. Eu queria fazer só mais uma advertência para vocês que estão nos assistindo, que é o seguinte, normalmente quem abusa de criança, assusta a criança, né? Dizendo para ela, se você contar, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, eu mato sua irmã, quer dizer, as ameaças são voltadas para uma criança que não tem capacidade intelectiva suficiente para interpretar aquele tipo de ameaça que está sendo feita. Sim. E a criança se amedronta. O que você falou é fantástico. Observe o comportamento da criança. Né? Se ela começa a ficar introvertida, ela era muito brincalhona, de repente está introvertida, está triste, alguma coisa está acontecendo. E sempre explique para sua criança, olha, nenhum mal vai acontecer, nem para a mamãe, nem para o papai, nem para sua irmãzinha, nem para o seu irmão. Pode ficar tranquilo, pode confiar na mamãe, no papai, pode contar para a gente que a gente sabe como resolver isso, filho, pode ficar tranquilo. E é óbvio, né? Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando essa família e isso não vai acontecer. Amém, é isso mesmo. Nós, enquanto pais, nós temos que passar essa segurança para os nossos filhos. Um momento muito especial que você pode aproveitar é o momento da mesa. O momento ali, eu sei que as famílias estão muito corridas hoje, mães que trabalham fora, e às vezes não tem aquele tempo ali durante a semana, mas escolha um dia da semana, né, doutor? Pode ser o sábado, pode ser o domingo, qualquer dia, ou um dia à noite também, o dia que tiver todo mundo em casa, faz um jantar ou um lanche e senta todo mundo e pergunta para o seu filho como é que está a vidinha dele, como é que está a escola, o que ele está achando disso, o que poderia melhorar. Ali na mesa, com os pais, as crianças, elas costumam contar muitas coisas. Elas costumam... Uma oração. Numa oração com a família na mesa. Isso. É uma hora de você provocar... né? Senhor, proteja meu filho, deixe ele sempre à vontade para falar, que ele sempre confie em mim, porque eu o amo tanto, e isso é muito importante, muito, né? Falar do amor é muito importante. E você, líder também religioso, ou líder da escola, enfim, de qualquer lugar ou ONGs que também tenham crianças, fiquem alertas a essas informações que nós trouxemos aqui para vocês, porque vai ser um bem muito grande que você vai estar fazendo e evitando, né? A gente pode ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, o que é muito importante, e você com certeza não vai estar fazendo um bem só para a sociedade, mas sobretudo para o reino de Deus e para todos nós, né? O Clipcast, ele vai ficando por aqui, mas não sem antes deixar todos os contatos e as mídias sociais do Dr. Hélio Bressan, porque ele já é mais do que bem-vindo aqui. Pode voltar quando quiser, as portas vai estar sempre abertas, mas você que quiser segui-lo agora, pode falar, doutor, como é que as pessoas fazem para te delegado Hélio Bressan, você vai me achar em tudo quanto é mídia, aí eu estou lá tentando, né, de alguma maneira, como servo de Deus realmente, né, ajudar, servir, e disponha da gente. Eu estou sempre à disposição de vocês e a gente precisa entender isso, sabe, que a nossa função é a função de ajudar você que é vítima. Entendeu? Aqui a gente não passa a mão na cabeça de quem comete crime, ao contrário, a gente vai dar todo o acolhimento à vítima. A vítima é a nossa razão de ser, para que ela nunca mais volte a ser vítima.
Amém. Então, assim, doutor, muito obrigada. Que Deus abençoe cada dia mais o seu caminho, a sua família, que Ele possa iluminar e que Ele levante na nossa nação e no mundo tantos outros profissionais inspirados como o Senhor. Muito obrigado, obrigado. Eu agradeço que Deus demais. Abençoe. Obrigado por tudo. Nós vamos ficando por aqui. O Clipecast, ele volta depois, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, com muita alegria no coração, porque a sua família é o que você tem de mais importante e ela é um projeto de Deus. Tchau, tchau.